Na última semana, o governo cubano, considerado um dos mais fechados do mundo, anunciou mudanças na política migratória do país. Não será mais necessário pedir permissão para sair do país, mas a concessão do passaporte ainda tem restrições. Historicamente, Cuba ficou marcado como um país fechado. A antiga colônia da Espanha teve apoio dos Estados Unidos para se tornar independente, mas ficou sob o poder do imperialismo norte-americano. É o que conta esta doutora em História, que lembra que o rompimento começa com a Revolução Cubana em 59, especialmente porque o país promoveu a estatização das indústrias estrangeiras instaladas no país. Daí Cuba passa a ser uma ameaça para os Estados Unidos, não Cuba, porque Cuba ainda não tinha condição de fazer uma ameaça aos Estados Unidos, mas o apoio que a União Soviética dá a Cuba. Aí, com esse apoio, a União Soviética ela garante comprar toda a produção de açúcar de Cuba pelos preços os melhores, né? Então, ela compra Cuba realmente, né? Ela traz Cuba para o seu lado, Cuba se alinha com a União Soviética e aí passa a ser um problema realmente para os Estados Unidos, né? Resistiu enquanto teve apoio financeiro dos socialistas, mas entrou em crise em 1989. Os Estados Unidos criou um embargo econômico a Cuba, né? Então, a Cuba nem consegue desenvolver o seu modelo econômico porque cria um embargo econômico e vai ter que viver daí dentro de um cenário muito limitado, economicamente muito limitado. Se isolado por relações externas ou por proteção, nesse período Cuba se fechou, cerceou a liberdade de seus cidadãos e ficou marcada pelo poder de Fidel Castro. Este cientista político resume o resultado dessa história, explicando o modelo de governo vigente na ilha. O regime cubano é classificado como socialista e, por ser um regime socialista, determinado totalmente pelo Estado. Então, toda a administração da sociedade civil, das organizações, são pautadas pela agenda do Estado. E quanto a isso, evidentemente, a pessoa acaba ficando bastante limitada, uma vez que existe algo superior a ela, que é o próprio Estado socialista, e isso muitas vezes implica numa anulação ou até mesmo numa coisificação da pessoa humana, o que do ponto de vista democrático é uma maldade muito grande. Ele lembra que desde os últimos anos de Fidel no poder, o governo cubano tem mudado de rumo e adotado medidas de abertura. É possível você analisar o direito de remessa de dinheiro estrangeiro para as famílias cubanas. Depois, os intercâmbios feitos entre o governo cubano e governos espalhados pelo mundo todo, aí destacando-se o governo venezuelano, que hoje pauta a saúde pública pelo modelo cubano. E, ademais, tratados comerciais, mesmo que a revelia dos Estados Unidos, que são feitos entre esse governo cubano e governos estrangeiros, inclusive o governo brasileiro. A mudança mais recente a ser anunciada foi na política de imigração. A partir de 14 de janeiro do ano que vem, o tempo de permanência para o cidadão cubano que viajar ao exterior por assuntos particulares passa de 11 meses para 2 anos. Também não será mais necessário apresentar o pedido de saída ao governo e nem apresentar uma carta convite do país de destino, métodos caros e raros de serem conquistados. O cidadão cubano agora vai precisar apresentar apenas a passagem aérea, o visto do país de destino quando não houver acordo da nação com Cuba e o passaporte atualizado. Quem já tiver o passaporte pode atualizar sem custos, assim como quem já tem autorização de saída pode utilizar pelo tempo vigente. Mas quem não tem terá um gasto de cerca de $115 para tirar o documento, o que equivale a 6 vezes o salário médio dos cubanos, sem contar o desconto de impostos. Mas por enquanto os cidadãos cubanos não demonstram tanta empolgação. Oscar Chepe é dissidente cubano e acredita que a decisão do governo pode criar uma fuga de pessoas, que ele lembra que já acontece. Com a liberdade, ele crê que os jovens vão tentar escapar. Yolanda é cubana, reside nos Estados Unidos e diz que não acha correto que a medida não valha para todos. A dúvida dela permanece porque a própria mudança na lei mantém poderes de restrição subjetivos por parte do governo cubano, especialmente quando afirma que não vão poder tirar o passaporte quando houver razões de interesse público ou quando for determinado pela defesa e segurança nacional.
Os dissidentes, por exemplo, podem ter mais dificuldades. Há também um artigo que afirma ser necessária a autorização para viagens de cidadãos que integram a força de trabalho qualificada no país, medida que deve afetar médicos, cientistas e esportistas. São apontadas duas razões: a importância desses para o desenvolvimento econômico, social e técnico-científico do país e a segurança e proteção das informações oficiais. O Grama, jornal do Partido Comunista de Cuba, complementa a informação afirmando que a medida serve para preservar o capital humano criado pela Revolução, para fazer face ao roubo de talentos que aplicam os poderosos.